continuando aqui, né, nosso assunto, falando exatamente sobre esta questão das commodities, agora com ele, Vicente Uzzotti, especialista em gestão de risco da Pine Agronegócios. Vicente, um prazer poder falar contigo novamente, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite e sempre que necessário pode contar comigo. Tá certo, um dos grandes especialistas aí de commodities que a gente tem o prazer de poder realmente contar. Vicente, queria começar, né, falando com você, inclusive, sobre as importações de soja na China. O balanço aí do fim de semana acabou mostrando também uma queda de 9% na compra da commodity pelo país. Agora há pouco, inclusive, falei, né, sobre a demanda de carne, mas especificamente queria começar a nossa conversa falando sobre a soja primeiro. Como que você vê, né, essa demanda mais fraca da China sobre o grão? O que isso pode acabar mexendo com as operações aqui no Brasil, já que nós exportamos boa parte, né, desta produção aí para a China? Sim, com certeza. A questão é um viés importante para o Brasil, já que essas exportações elas concentram ali grande parte do PIB brasileiro, né? Então a gente é o principal player, né, para que a China possa fazer as compras, mas também a China é o nosso maior demandante, né? Então se a China tem problemas na importação desses grãos, certamente a gente tem problemas aí quando a gente vai falar aqui na geração de receita do Brasil. Então, quando a China começa a apresentar números diferentes, né, números abaixo do que era a expectativa inicial, então nós temos ali um descasamento. E por que isso acabou ocorrendo, né? Então, a demanda na China acabou diminuindo devido às margens de esmagamento desse grão, né, que se transforma ali em farelo e óleo de soja. Ela acabou tendo ali uma grande parte do tempo prejuízo, né, em torno ali de $50, né, por tonelada dessa soja esmagada. Outro fator também foi a questão da suinocultura, onde a gente teve margens negativas para abatimento desse suíno e trazendo ali para o suinocultor chinês também grande prejuízo. Então, essas margens elas podem ficar negativas nesse sentido por um determinado período de tempo. Porém, quando isso começa a trazer a longo prazo, os suinocultores, por exemplo, de pequeno porte, têm mais dificuldade para aguentar essa oscilação. Então, eles começam a bater esse suíno mais leve, né, para que o período de tempo de consumo dele seja menor. Em contrapartida, você demanda menos ração. Demandando menos ração, você demanda menos soja. Então, no último relatório do USDA, quanto a vendas semanais, nós já tivemos cancelamento também de compras que já haviam sido realizadas dessa safra 21-22 para a safra 22-23, né? Então, cancelamento da 21-22, compras da 22-23, então processo de rolagem, mas também o washout, que é simplesmente o cancelamento sem a rolagem para a safra seguinte. E isso certamente prejudica, né, quem ainda tem soja a vender, os estoques ainda estão grandes aqui no Brasil, a gente ainda tem muita soja para vender, então isso prejudica o produtor que não tem uma gestão de risco ali para esse cenário. Vicente, agora falando sobre a demanda da China ali pelo milho brasileiro, né? Qual que é a importância dessas novas linhas de comércio para o agronegócio brasileiro e quais os efeitos desse forte aumento de demanda por commodities na China para esse setor da economia brasileira? A questão do milho, ela realmente, para o Brasil, ela é muito importante a China começar a vir comprar aqui. A China, ela é o segundo maior produtor de milho do mundo, né? Ela produz muito milho, até estou um dado bastante recente, a expectativa para a safra 22-23 do milho é que a China possa produzir 271 milhões de toneladas. Então, só para ter uma referência, o maior produtor são os Estados Unidos e uma expectativa de 368 milhões. O Brasil, se tudo vier bem na expectativa que o USDA colocou para essa safra 22-23, nós teríamos uma produção de 126 milhões de toneladas. Então, é praticamente aí metade, né, do que os Estados Unidos produzem, né? Então, perdão, que a China produz. Então, ainda assim, a China precisa comprar milho, apesar dela ser a segunda maior produtora. A expectativa para essa safra 22-23 é que a China ela faça a importação de 18 milhões de toneladas e, como uma referência para essa safra 21-22, a expectativa é que ela conclua, né? Então, a safra 21-22 se encerra em setembro, então, que ela conclua ali importando 23 milhões de toneladas. Então, é um grande produtor e um grande importador. Então, qual é a importância disso para o Brasil? É abrir mais um player para que a gente possa ali fazer a comercialização desse milho,
talvez até incentivar mais produção de milho aqui no Brasil, e isso trazer também melhores resultados aí para o preço, né? Uma competitividade maior, trazendo ali preços melhores para o Brasil. Tem um ponto que a gente vem observando aí com bastante atenção, que é a questão dos Estados Unidos, esse conflito que ele vem discutindo, né? Que vem participando ali num problema, né? Que é China, Taiwan e Estados Unidos. E talvez a China participando mais do mercado brasileiro, em caso de um conflito e retaliação dos Estados Unidos, que hoje é o principal parceiro da China na importação desse milho, né, ela pode vir a recorrer ao milho do Brasil. E se isso vier com uma força muito grande, uma velocidade muito grande, pode ser que ela, por exemplo, exista ali uma restrição muito grande de importação do milho dos Estados Unidos. Então, vai haver aqui uma pressão no Brasil muito grande para importação desse milho, e é uma demanda que hoje não existe, então vai ser uma demanda nova. Isso pode pressionar, no primeiro momento, os preços do milho aqui no Brasil, e aí fazendo que o preço do milho volte de novo a patamares próximos a R$100, com uma certa velocidade. Obviamente que a gente precisa agora verificar o quanto que esse conflito e essas retaliações vão impactar lá nos Estados Unidos, referente a esse relacionamento Estados Unidos-China. Gente, eu lembrei agora que eu estava há alguns meses atrás conversando com o seu companheiro Aled Lara, né, grande Aled Lara, também um grande especialista em commodities. A gente fez um strike, né, um podcast aqui, no qual a gente estava falando muito sobre essa situação dos grãos que estavam parados na época lá na Ucrânia, e o Vicente tinha me falado, o Aled tinha me falado que a Ucrânia acho que é o 7º maior exportador de trigo, 4º maior de milho, e na época, né, por conta da situação que se encontrava ali, a China, que consumia muito desses milhos também da Ucrânia, a China começou a tentar buscar, inclusive aqui no Brasil, né, uma alternativa. Agora que a gente está vendo o escoamento dos grãos que estavam parados lá nos portos da Ucrânia, apesar que a gente sabe que deve ter um prazo, ainda uma demora para conseguir fazer todo o escoamento de todas essas toneladas, mas apesar disso, isso muda alguma coisa? A Ucrânia voltando, né, a entregar aí, por exemplo, milho para esses países, né, que estavam sem receber da Ucrânia por conta da guerra. Isso atrapalharia a gente aqui do Brasil de ser essa alternativa ou não? Certamente, se a Ucrânia não tivesse participando das exportações, sobraria uma maior demanda ainda para o milho aqui do Brasil, caso eles venham a comprar. Porém, o que acaba acontecendo é o seguinte: a expectativa do USDA para a safra 21-22 para a Ucrânia é que eles conseguissem exportar 23 milhões de toneladas, que isso provavelmente não vai ser possível devido ao conflito e às restrições que houveram dentro desse período. Logo, vai haver um maior estoque de passagem, né, entre essas 23 milhões de toneladas que era a expectativa não devem ser cumpridas, e esse estoque deve ser transferido para o estoque inicial da safra 22-23. Só que a expectativa para a safra 22-23 é uma exportação da Ucrânia para os países do mundo de 9 milhões de toneladas. Então, é uma redução de 23 para 9. Então, já se tem uma expectativa da Ucrânia participar menos desse mercado. Então, ela não vai conseguir, porque a China realmente é um parceiro importante da Ucrânia nessa questão das exportações de milho. Então, ela não vai conseguir demandar mais milho para a Ucrânia, porque a produção lá ela foi impactada e a gente até hoje não tem um dado oficial de como que está sendo o processo de evolução a qualidade de evolução desse plantio de milho na Ucrânia, ou mesmo qual é o tamanho real do plantio que foi realizado. Porque no meio de um conflito, você imagina como que o produtor ele vai se sentir abastecido de fertilizante, abastecido de semente, abastecido de diesel. Então, são muitas questões que ele precisa consumir para produzir e que a gente não tem hoje um dado oficial mostrando qual é o tamanho e a qualidade dessa lavoura. Então, já tem uma expectativa menor de participação da Ucrânia. Então, respondendo de forma bem direta, nesse momento a gente não acredita que a Ucrânia vai oferecer muito milho a ponto de a China vir buscar milho no Brasil, ter um outro concorrente com um preço mais baixo, que seria a Ucrânia, e aí limitando essa alta num primeiro momento. Óbvio que eles têm que exportar muito milho, porque existe ali um estoque muito grande, devido a essa questão que foi um tempo muito grande de bloqueio de saída dos navios de lá, né? Que agora, ainda bem que nós estamos retomando esse assunto, retomando as exportações, que eu acho que é um ponto importante. Ninguém quer que falte milho no mundo para que o preço do milho exploda.
Porém, isso ainda é um processo que está sendo construído, né? Então, em torno ali de pouco mais de 60 milhões de toneladas, 60 mil toneladas já foram exportadas nos últimos navios, 4 navios que foram enviados. Então, isso é bom, porém, está muito distante ainda do que é necessário, né? Para poder suplantar essa necessidade da China, caso exista essa restrição de importação dos Estados Unidos. Agora, Vicente, um assunto que está muito em alta aqui, na semana passada, várias capitais aqui do Brasil já tiveram o início do 5G. A China já tem o 5G, a indústria e o agronegócio, já se fala muito que esses setores, né, tanto indústria quanto agronegócio, vão ser muito beneficiados aí por essa revolução do 5G. Eu queria entender, né, você que é especialista em commodities, em agronegócio, como é que o Brasil vai se beneficiar com o 5G no agronegócio? Vocês conseguem olhar essa revolução já a partir da China ou já conseguem sentir aí uma mudança nesse cenário aí através do setor? O que acaba acontecendo, e sendo bem pragmático, né? No Brasil, a gente tem uma distância muito grande tecnológica entre os grandes centros e os estados mais distantes, né? Então, para dar um exemplo muito simples, tá? Você não precisa nem ir muito distante. Se você for na Serra da Canastra e precisar de usar a internet 3G, muitas áreas não vão pegar nem telefone. Então, é um problema que é muito sério hoje no Brasil. Agora, se você está falando em grandes centros, então você pega, por exemplo, eu moro em Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto a São Paulo, você não tem uma área obviamente que existem áreas específicas, mas no plano geral, você não tem uma área sem um bom sinal de telefone, sem um bom sinal de internet. Então, a entrada de uma nova tecnologia dentro ali do agronegócio, ela é muito bem-vinda. Obviamente que a gente precisa fazer com que isso funcione, né? Então, a expectativa é boa. E aonde que isso vem a trazer benefícios para o agronegócio? Primeira coisa é a seguinte, hoje, por exemplo, você tem a necessidade de comunicação devido a algumas tecnologias, né, a internet das coisas, o IoT, você consegue, por exemplo, conectar a sua plantadeira à internet e conseguir, por exemplo, monitorar se está precisando de semente, se está caindo a quantidade de semente ideal, se, por exemplo, tem alguma rua que teve menos semente, mais semente, se você está fazendo o processo de adubação, por exemplo, você consegue monitorar em tempo real o quanto realmente está sendo absorvido daquele adubo, por exemplo, com uma medição de solo. Então, tem muita coisa que pode trazer ali benefício para o produtor rural. Por exemplo, até o próprio processo de estoque, se ele não tem na internet, se ele tem na fazenda dele ali uma internet de boa qualidade, a comunicação entre o gestor da fazenda e ali a parte de operacional dessa fazenda, ela fica debilitada. Às vezes você precisa, por exemplo, em algumas áreas, que o gestor faça a contagem do barracão, o inventário, ligue para o pessoal de gestão e fala, olha, nós temos tantas unidades de tal produto. Então, realmente, ter comunicação dentro das fazendas é muito bom para o agronegócio, e não só para o agronegócio. Porém, a velocidade e a tecnologia que é necessária hoje para você ter uma alta produtividade, ela é muito grande. Então, é importante a gente ver ali novas tecnologias surgindo e com suporte de velocidade, porque não adianta você ter uma internet de escada, né, para resolver um problema de tempo real. E em comparação com o que a gente tem nos Estados Unidos, você falou da referência da China, né? Então, nos Estados Unidos é muita tecnologia embarcada hoje. Então, nós queremos que aqui também no Brasil tenhamos a mesma possibilidade ali de acesso e de utilização. Então, eu acredito que tem muita coisa boa ainda por vir nesse sentido. Vicente, falei até agora há pouco, né, inclusive, do número, né, que foi divulgado ontem da importação de carne, né, pela China, né, batendo aí recorde. A China, na verdade, trouxe aí um número bem expressivo e a gente também tem a China consome muito, né, da nossa carne aqui brasileira. Eu queria entender a sua visão em relação, fazer um balanço, né, exatamente desse primeiro semestre, né, o quanto isso acabou trazendo aí pra gente na nossa balança comercial de peso, esse consumo até maior de carne por parte da China no primeiro semestre do ano. Ela é muito boa, e sendo bem sincero, ela é a que salva hoje o preço da arroba do boi gordo aqui no Brasil para os pecuaristas. O boi chino, ele tem um prêmio perante ao boi convencional, então ele tem uma qualidade maior, alguns parâmetros, né, que o mercado chinês demanda.
E isso demanda um trabalho maior do pecuarista, que culmina num preço melhor também de venda. Então, isso é muito importante para a gente hoje. Se a gente tira a China da jogada, se a gente tira a China como uma importadora de proteína, certamente a arroba de boi vai cair, porque o mercado interno hoje, ele está demandando menos carne, porque o preço, né, existe uma perda do poder de compra, então existe ali uma necessidade, ainda assim grande, porém a perda do poder de compra levou com que o consumidor fosse para outras proteínas, a exemplo do ovo, a exemplo do frango, da carne de porco. Então, nós, sem o mercado chinês, infelizmente, a gente tem ali o preço da arroba muito depreciado, porque o mercado interno não consegue suplantar isso. Para o produtor, isso é um risco, é um ponto de atenção que ele precisa fazer a gestão, porque se a gente tem ali a saída da China e a perda hoje dessa importação da China, né, o que nós vamos ver é o ponto de equilíbrio do produtor muito complicado, porque da mesma forma que o milho houve sim uma queda, né? Então a arroba do boi também tem uma queda hoje, mas a proporção do que foi a alta do milho, a alta da soja e a alta da arroba do boi gordo, mais os custos operacionais de mão de obra, energia, pasto, custo da área, ela realmente impacta demais para o produtor numa arroba, por exemplo, de R$250, R$260. Isso realmente traria ali um problema sério. E aí poderia até virar o ciclo pecuário para um ciclo pecuário de baixa. Então é um cenário bastante delicado. Se a gente não tiver a China como um player, pecuária de corte pode vir a passar ali por um momento ruim. Bom, a China também, né, é um grande motor do consumo. Aqui é a Débora agora falando com você, né, falando um pouquinho sobre esse consumo aí de commodities pela China, né, a gente viu também isso se repetir né, no setor de metálicos e petróleo, né, com essas commodities, com menos demanda por causa das restrições, né, e também os preços acabaram ficando embaixo por causa disso. Como que você avalia o segundo semestre para as commodities industriais, principalmente nesse ambiente de guerra aí no leste europeu? Pelo menos a gente tem acompanhado uma certa volatilidade, né, em relação à cotação do minério de ferro. Hoje segue numa alta, mas tem tido muita volatilidade, né, assim como também no petróleo. A gente utiliza, por exemplo, um indicador para medir a temperatura da demanda da China, que é o BDI, o Baltic Dry Index, que ele mede o custo do frete de cargas secas a granel, né? Então a gente vê, quando a China está com uma maior demanda por itens em geral, nós vemos, por exemplo, esse item subindo, esse custo, né, de frete subindo, porque você tem uma demanda maior por transporte. Então, sendo bem direto referente às metálicas, a gente precisa ver, por exemplo, indicadores de atividade de consumo crescentes na China e, principalmente, nós precisamos ver também atividade industrial crescente. Nesse momento, nós temos para as metálicas uma questão de sazonalidade também. Então, sazonalmente, nós temos ali quedas sobre o preço das metálicas, por exemplo, cobre, prata e também minério de ferro, porque existe uma demanda menor para esse período do momento, né, período do ano, e como a questão da oferta, ela não tem uma oferta inelástica, ela vai praticamente a mesma o ano todo, né? Você tem, obviamente, uns períodos que você consegue produzir mais e outros menos, mas a demanda, sim, oscila muito mais do que a questão da oferta. Então, a gente tem, nesse momento, as metálicas bastante pressionadas. Só que se a gente vê um cenário onde a atividade econômica começa a crescer novamente na China, então essas metálicas vão ter novamente um momento de alta que pode acontecer à frente. Como, da mesma forma, existe também a questão sazonal, por exemplo, do petróleo. Nesse momento, nós estamos vendo o petróleo em movimentações de queda, contudo, existe uma questão sazonal para uma maior demanda de petróleo ao final do ano, até mesmo por causa do heating oil, que é o óleo de aquecimento. Então, o substituto direto do gás natural para o aquecimento é o heating oil. Se você tem uma maior demanda por ele, obviamente você vai ter uma sazonalidade, uma pressão de alta acompanhada por essa sazonalidade de alta. Então, eu acredito que as commodities ali têm um certo comportamento nesse momento que favorece a queda, porém, pode estar para virar a qualquer momento.
Tá certo. Ô, Vicente, quero falar ainda mais sobre este assunto, mas deixa eu já aproveitar que eu tô vendo a Débora ali com o mapa aberto, né, de algumas empresas ali do setor. Vamos lá dar um giro agora. Mineração, viu, Paula? Já que a gente estava falando sobre também commodities metálicas, a gente tem aqui, olha só, Ferbasa liderando altas no setor. A gente também tem Gerdau Metalúrgica subindo 0,58%, Ferbasa sobe 2,11%, CSN Mineração sobe 0,54%, Vale, que tem uma das fatias, né, mais significativas aí no nosso índice, 0,25%. Na contramão, a gente tem CSNA caindo 0,84%. Os Minas também está caindo 0,11%. Em relação ao petróleo, a gente tem desde mais cedo a Petrobras liderando altas no setor. Petro 4 sobe 2,44%, por enquanto, e o Ultrapar em seguida 2,41% de alta. Menor alta do setor, por enquanto, é para 3R Petróleo, que sobe 0,12%, Paula. Tá certo, Débora. Eu quero voltar agora com o Vicente. Vicente, a gente está falando aí sobre as commodities metálicas, né? Recentemente falamos bastante sobre o mercado imobiliário chinês, muito preocupado, né, com a ameaça aí de calote, de hipotecas. O setor, né, entrou aí num estágio muito de turbulência após um ano de queda nas vendas, projetos paralisados, né, por conta principalmente também da pandemia, né? Vários lockdowns esse ano também, novamente lá na China, e começaram a crescer várias preocupações em relação às inadimplências de incorporadoras, né? Muitos investidores globais, né, preocupados exatamente, né, em relação, perdendo a confiança um pouco nesse mercado imobiliário aí do país. Eu queria entender um pouquinho, né, da sua avaliação em relação a isso. Você acredita que isso ainda tem trazido um peso aí especificamente, né, em relação ao consumo dessas commodities metálicas? Sim, certamente. Existem commodities metálicas que têm um uso mais apoiado, né, na questão industrial, outras na construção civil. Então, se a gente tem, por exemplo, aí o cobre, que tem um amplo uso, né, nós temos sim o cobre com um fator aí como uma pressão de baixa devido a esse cenário do setor imobiliário chinês. O trigger praticamente que começou essa discussão do cenário chinês do setor imobiliário foi o caso da Evergrande, que apresenta assim, praticamente uma falência, né, que ainda não é oficial isso, contudo, nós temos um cenário ainda de baixa, né, para esse setor, já que, apesar dos estímulos que a China colocou dentro do setor imobiliário, a efetividade desse estímulo ela ainda é baixa. Então, o que acaba acontecendo é que todos os países que conseguem colocar estímulos no setor de construção civil, normalmente ele vai para a área de infraestrutura e não para a área residencial, porque na infraestrutura ele consegue fazer a oferta e a demanda. Ele coloca a demanda, que é, por exemplo, construir uma ponte, mas ele também é o cara da oferta, ele mesmo paga por isso, então fica muito mais simples. Já no caso do residencial, ele coloca o dinheiro à mesa, ele coloca a disponibilidade de capital, mas se a demanda, que são as pessoas querendo comprar imóveis, não se sentem confiantes na compra daquele imóvel, não vai pegar o dinheiro que está disponível. Então, não adianta, dependendo qual é o caso e a necessidade, você colocar mais dinheiro à mesa, porque as pessoas elas não vão fazer o uso desse capital, já que ela não se sente confiante para isso. Então, um dado que a gente vem acompanhando de perto para que a gente possa monitorar esse setor é a questão da confiança do consumidor, e lembrando que na China, boa parte do recurso das pessoas é o imóvel. Então, ela sente a necessidade no longo da vida de se ter o imóvel como até um próprio capital, onde ela faz essa acumulação. Então, eu acredito que sim, o setor imobiliário chinês vem apresentando dados que não são os melhores, igual está ocorrendo também com o setor imobiliário nos Estados Unidos, onde a gente já começa a ver dados, por exemplo, de vendas disponíveis e a licença para novas construções caindo dado por dado, relatório por relatório. Então, é um ponto importantíssimo que a gente vem monitorando, já que se a gente tiver nos Estados Unidos também uma diminuição da atividade da construção civil, provavelmente essas metálicas também vão sofrer pressão. Uhum. Vicente, quero trazer agora o Eduardo Negrão, comentarista, que está aqui com a gente. Tem perguntas também para você. Fica à vontade, Negrão. Bom dia, Vicente. Prazer falar com você. Você abordou instantes atrás a possibilidade de diminuição, de redução na importação de proteína animal, de carnes do Brasil por parte da China. Vocês trabalham com essa hipótese? Porque a hora que você falou isso, meu celular começou a vibrar aqui. Eu tenho muitos clientes pecuaristas e a impressão que a gente tinha, eu não sou especialista, é que aconteceria exatamente o oposto,
em virtude do acirramento com os Estados Unidos. Então, eu queria que você tranquilizasse ou não os pecuaristas aí que nos acompanham nesse momento. Bom dia, professor Eduardo Negrão, é um prazer conversar com você aqui também. Nesse momento, como a gente trabalha com gestão de risco, né, dentro da página de negócio, então a nossa ideia é você ter ali o CI preenchido, né? Então, caso você tenha uma movimentação de baixa muito latente, devido a essa questão de repente, uma menor demanda da China, você tem alguma ferramenta que te proteja. Eu acho que isso é importante, que é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente sempre trabalha com essa hipótese da China, de repente, demandar menos. Por quê? No ano passado, de repente, a gente pode puxar na memória aí o mês certinho, mas se não me engano foi em setembro, a gente teve ali alguns efeitos, né, de um incidente ali de vaca louca, né, uma doença atípica que foi... existe até uma questão que foi colocada que a gente não sabe exatamente qual foi a amplitude disso, e também qual foi o cenário que realmente deu trigger para que isso acontecesse. Existe sim esse cenário que pode acontecer, de repente aparecer de novo um caso desse, ou se não alguma notícia específica. Por exemplo, a China volta a fazer parceria com a Nova Zelândia e outros países para a compra de carne e começa a demandar menos proteína do Brasil. Então, existe esse cenário que é possível, porém hoje não tem nada no radar que possa fazer com que a gente acredite nisso agora. Porém, a gente vai trabalhar com a gestão de risco, acho que é basicamente isso. Mas, com certeza, se você acompanha os números de exportação de proteína animal hoje, você não consegue encontrar nenhum fator falando, olha, a China está demandando menos proteína animal. Então, basicamente, a gestão de risco nesse momento que vai prevalecer. Uhum. Respondido aí, Eduardo Negrão. Tranquilizou a galera aqui da região de Araçatuba, e Presidente Prudente, o pessoal falou, pelo amor de Deus, muitos dos produtores aqui dessa região do estado de São Paulo também têm propriedades no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, né, onde eles fazem o mesmo investimento, principalmente na pecuária, né, a criação suína e caprina é mais para o sul do Brasil. Então, o pessoal fica preocupado. Por isso que às vezes a gente fala pecuária, ou se refere especificamente ao gado, porque aqui na nossa região é preponderante. Mas eu agradeço, Vicente, por acalmar os meus clientes. Tá certo. Isso aí, a região de Araçatuba é uma região muito importante. O Vicente está aí próximo até, né? Está em Ribeirão ali perto, né? Tá perto. Ô Vicente, queria aproveitar, né? A gente estava falando aí em relação do agronegócio, veio uma outra questão aqui, né? A gente tem falado muito até recentemente de tudo que tem sido feito para diminuir aí o custo do preço dos combustíveis, né? Pegando ainda esse gancho, essas reduções, elas já estão tendo aí impacto imediato nos custos de logística ou o repasse ainda deve demorar para chegar aos produtores? O que acaba acontecendo, o produtor normalmente ele vai ter, o médio e grande produtor, um estoque dentro da sua propriedade de combustível. Então, vai fazendo um preço médio, né? Conforme ele for fazendo novas compras, aquilo ali vai tornando um preço médio melhor. Porém, nesse momento, ainda não chegou a totalidade dessas reduções ao produtor. Ele normalmente faz compras programadas para que exatamente ele evite essas oscilações, né, tanto para baixo quanto para cima, porque assim ele consegue ter uma previsibilidade melhor. Então, isso vai acontecer no longo do período do tempo. Acredito aí que se a gente tiver, principalmente, o preço de paridade de importação cada vez mais baixo, ele vai trazendo esse preço médio dele para baixo, período a período, né, compra a compra. Porém, acredito ainda que mais uns 30, 40 dias aí para que os produtores agora possam ali ter esse benefício total dentro do seu consumo. Até porque a gente tem praticamente agora a finalização da colheita do milho safrinha, então a demanda por diesel também agora fica mais restrita dentro do agronegócio ao transporte do que ao processo de colheita ou, se não, de produção, né? Obviamente que a partir agora do mês de setembro, aí volta de novo o consumo para a questão da produção, porque vai entrar um plantio da soja daqui a pouco. Então, por isso que eu estou comentando que dentro de uns 30, 40 dias que esses preços novos devem chegar aí ao produtor na prática. Obviamente que ele já pode começar a fazer compras a futuro, né, compras a termo para entrega futura,
e aí ele já começa a ter uma previsibilidade de combustível menor, mas o uso do combustível com preço menor, ainda mais uns 30, 40 dias. Tá certo, Vicente, quero agradecer, muito obrigada, né, pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, muito importante para a gente, né, entender todas as consequências desse cenário até global aí, principalmente envolvendo, né, a tensão que chegou esses dias em relação à China, então é importante também a gente entender todas essas questões. Obrigada, Vicente, até uma próxima. Até mais, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Tá certo.